boa tarde. Meu nome é Anália Lopes. A gente vai estar falando hoje a webconferência sobre ergonomia proexológica, dentro da especialidade da proexologia. E vai ser um bate-papo, uma troca de experiência aí. Podem participar, mandar pergunta a qualquer momento. Não sei se o som está bom, se a imagem, o som está adequado aí, se estão me ouvindo certinho. Bom, então, a gente vai estar definindo aqui primeiro os objetivos, então, dessa webconferência, tá? Só para contextualizar, essa webconferência, essa aula é de um conteúdo sobre um verbete que eu desenvolvi para a Enciclopédia da Conscienciologia, e daí teve interesse em abordar um pouco mais, então a gente vai estar apresentando aqui. Eu vou deixar os slides disponíveis e também o verbete em PDF também disponível. Quem puder fazer já download, o nome do verbete é esse mesmo, Ergonomia Proexológica. O verbete ele tem mais conteúdo do que os slides, então você pode abaixar, fazer o download aí, já fazer uma leitura e quiser mandar perguntas sobre o verbete também pode ser feito, ok? Bom, então o objetivo geral é apresentar o conceito de ergonomia proexológica e discutir sua aplicação em prol do complexo, né, em busca do completismo existencial. Os objetivos específicos, então, a gente vai começar definindo a ergonomia, né, depois a gente vai definir o conceito de proex, vamos apresentar o conceito da ergonomia proexológica, tá, que é dentro do paradigma consciencial, que vocês vão ver que eu aprofundei, eu ampliei a questão da ergonomia, tá? Então a gente não ficou só no paradigma físico, né, materialista, físico. A gente vai extrapolar um pouquinho aí, aprofundando dentro do paradigma consciencial. Também vamos apresentar técnicas e priorizações funcionais capazes aí de otimizar o completismo existencial, tá, de todos nós. Bom, antes de tudo, né, e também gosto também de terminar tanto no início quanto no final, com o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, nem no que a gente vai informar aqui na conferência. Tenha suas experiências, tenha o seu raciocínio, veja se tem lógica por quê, faça as suas experiências, tá? Pense por você, que esse é o mais inteligente. Eu apertei errado. Bom, então, a definição, né, de ergonomia. Eu escolhi algumas definições de ergonomia para a gente estar discutindo, tá? Então, uma delas é a ergonomia, pode ser definida como estudo científico das relações do ser humano com o meio ambiente, tá? Com o seu meio de trabalho. Os slides passaram um pouquinho aí. Acho que foi uns 3, 4. Mas a gente volta. Então, a definição de ergonomia é a adaptação do ser humano, né, a adaptação do ambiente de trabalho ao ser humano, às exigências, às necessidades do ser humano. A gente está voltando aqui os slides, só um pouquinho aí. Eu esqueci de falar no começo, está indo para frente, Ricardo. Tem que voltar, né? Eu esqueci de falar no começo, eu sou voluntária do CAEC. Sou voluntária aqui do CAEC desde 2005. Sou formada em fisioterapia e professora universitária, tá? Então, por isso até da temática aí escolhida foi, eu juntei aí um pouquinho do meu profissional com a parte consciencial, tá? Então, a gente estava falando da definição, já falou uma, né, as relações do homem com o ambiente. Vamos voltar lá, faltou ainda. Não, isso. Então, tá. Então, também, outra definição, ergonomia, tecnologia das comunicações, homem e máquina. Tá voltando de novo. Eu acho que tá foi apertado play, eu acho.
Ele está indo automático, né? Só um minutinho que a gente já vai arrumar os slides aí. E se apertar o stop e começar de novo, né? O que você acha? Ah, é? Só pra frente, né? Tá, só pra frente. Então vamos lá, agora acho que vai dar certo. Vai. Então, a terceira definição que nós trazemos aqui, a ergonomia, então, é ciência interdisciplinar. Ela compreende a fisiologia, a psicologia do trabalho, bem como a antropometria e a sociedade no trabalho. Então, ela é uma ciência que ela envolve várias disciplinas, por isso que a gente chama interdisciplinar. Você vai estudar a fisiologia, a psicologia, a antropometria, biomecânica, cinesiologia, então, são várias disciplinas, tá? E também envolve vários profissionais, né? Então, você tem o engenheiro, estuda ergonomia, o arquiteto, estuda ergonomia, né? O fisioterapeuta, o enfermeiro, tá? Bom, outra definição, ergonomia, pode ser definida como um estudo científico das relações entre o homem e o ambiente de trabalho, certo? Isso a gente já falou. A seleção não saiu, Ricardo. Tá. Pode continuar? Então tá bom. Então, pelas definições, gente, que a gente estuda aí de ergonomia, a gente vê que a ergonomia ela é antropocêntrica. O que é isso? É o ser humano, o homem, no centro de tudo. Então, uma adaptação do ambiente, das máquinas, da ferramenta ao ser humano, né? Então, a gente vai adaptar e ampliar essa definição aí, não só para a questão do ser humano no intrafísico. Então, a gente vai abarcar paradigma consciencial, como eu falei, falando também do holossoma, né? Mais uma definição aqui, o objetivo prático da ergonomia é a adaptação do posto de trabalho, dos instrumentos, das máquinas, dos horários, tá? Ela objetiva modificar o sistema de trabalho para adequar as atividades nele existentes às características, habilidades, limitações das pessoas, com vista ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro. Essa é uma definição da Associação Brasileira de Ergonomia, tá? de 2000, que é uma associação que regulamenta a ergonomia aqui no Brasil. Bom, então, como eu já falei, né, ela tem a característica de ser antropocêntrica, né? Ela tem essa abordagem, então, uma adaptação, um ajuste às necessidades do ser humano, tá? As características, limitações e necessidades do ser humano. Os objetivos básicos da ergonomia: segurança, satisfação, bem-estar e eficiência, né? Então, a questão da produtividade. Então, a gente vai estar falando mais aí, porque o nosso foco é essa adaptação em prol da ProEx, né? De você executar a ProEx com eficiência, com segurança, satisfação e bem-estar, tá? E, no final, aí atingir o completismo existencial. Bom, os principais componentes do trabalho, né, estudado pela ergonomia, para atingir aí seus objetivos, são primeiro o homem, né, o ser humano. Então, se estuda o físico, o fisiológico, o psicológico e o social, enfim, todas as características do ser humano. A gente estuda também a máquina, né, todo o auxílio material, equipamento, ferramenta, quais são as mais ergonômicas, a mais fácil de usar, a máquina mais produtiva, a máquina mais confortável, tá? A gente vai abordar um pouquinho aí a questão de mobília, né, cadeira, mesa. A questão do ambiente, né, sobre ruído, temperatura adequada de se trabalhar, a questão da iluminação, né, a questão da qualidade do ar, enfim, né, todo o ambiente otimizado aí para o desempenho laboral. Também a gente estuda a informação, tá, que é a comunicação entre os elementos do sistema. Então, como que se processa a informação, ou a tomada de decisão, tá? A gente vai ampliar também isso aí dentro do nosso paradigma consciencial. A questão da organização também, horários, turnos, tá? Pausas, trabalho em equipe, que a gente chama de ergonomia organizacional
também que a gente vai aprofundar aí essa questão da ergonomia organizacional. E as consequências, né, do trabalho, o estresse, a fadiga, a questão de acidente, falhas ou até lesões também. Tá? Então, a ergonomia, ela estuda todo esse conjunto, o ser humano, informação, organização, as consequências, as máquinas, o ambiente, tá? Para otimizar o trabalho, para otimizar a condição do trabalhador, tá? Um trabalho mais produtivo, mais eficiente e seguro. Bom, então, ProEx, né? Qual é a definição aí da ProEx? O que é a ProEx, né? Então, a ProEx, ela é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica, com sim, né? Em sua nova vida nessa dimensão humana, planejada antes do nascimento somático, antes dela ressomar, tá? Ainda no extrafísico. Essa é uma definição do livro Manual da ProEx, do professor Valdo Vieira. E a palavra ProEx, então, ela é formada, é um neologismo, né? Que é o início da palavra programação e existencial, tá? A gente tem uma pergunta? Onde é? Ah, sim, a minha formação, eu falei aí há pouco, mas eu acho que não estava... Vocês estavam gravando ou não, minha formação sou fisioterapeuta e professora universitária, tá? Então eu atuo, uma das disciplinas que eu ministro na faculdade é ergonomia, tá? Ah, sim, a gente tem um comentário aí também da Rosângela, perfeito, Rosângela, eu concordo com você, né? O grande diferencial é você fazer o que você gosta. Então, isso vai refletir muito. Então, a gente tem, às vezes, em locais de trabalho, pessoas que não gostam do trabalho. Geralmente, essas são as que vão ter lesão, né? Vão ser a que está afastada, que tem algum problema. Então, e a produtividade também é menor. Então, acho que isso está intimamente relacionado. A gente produz mais, temos mais saúde, mais satisfação, quando a gente gosta do que faz, né? Então, isso é muito importante, essa questão aí no trabalho. Tá ok? Então, podem continuar, né, mandando as perguntas aí. Algumas sinônimos, né, sinonímia aí de ProEx, a gente pode entender como missão terrestre, a sua meta existencial, o seu objetivo intrafísico, a sua tarefa intrafísica. Enfim, o que você veio cumprir aqui nessa vida, nesse momento, nessa vida de agora. Tá? A sua missão. Então, a sua programação, o que você veio desenvolver, tá? Nessa existência. Bom, como eu falei, eu dei a definição de ergonomia, as definições de ergonomia são definições dentro do paradigma científico, tá? Então, como eu falei agora de ProEx, a ProEx, eu li ali, né, para vocês na definição tem ressoma, dessoma, né? Então, isso já dentro do paradigma consciencial. Então, como a gente vai abordar a ergonomia proexológica em prol da ProEx, a gente tem essa abordagem, então eu vou falar um pouquinho aí do paradigma consciencial, os pilares do paradigma, tá? Então a gente começa com a holossomática, né? O conceito de que nós não temos só um corpo físico, um soma, né? A gente considera sempre o holossoma dentro da ciência e conscienciologia. Então o holossoma, ele é formado por 4 veículos, o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Então, e não tem como eu dissociar, né, os veículos, a sua manifestação, você está sempre com, quer dizer, você tem esses 4 veículos de manifestação, certo? Então, dentro aí da nossa abordagem, a gente vai considerar o psicossoma, vamos considerar o energossoma, vamos falar de estado vibracional, tá? E vamos considerar também o mentalsoma. A questão da bioenergética, né, a vida ela é energética, né, a hipótese que existe no cosmos é consciência e energia, então tudo é energia imanente, energia consciencial, então nossa manifestação aqui é energética, então também a gente vai considerar o paradigma aí energético nas nossas abordagens. Também a multidimensionalidade, né, são várias dimensões que não só essa intrafísica que a ciência considera apenas, tá? A questão da serialidade, a serialidade é a série de existências nossas, certo? Então, você considera sempre
que você está vindo de várias vidas e vai continuar nesse processo, né, da sua evolução. Então não tem só essa vida, não é morreu, acabou, né? Então a gente considera aí, o nosso estudo aqui da ergonomia proxológica vai ser dentro desse paradigma também, considerando aí as vidas que você já teve e que vai continuar, tá? Então até o sentido disso da série X, né, hoje em dia tem muitos fatos que é fácil da gente observar, né, que não tem lógica a gente ter só uma existência e acabou, morreu, acabou. Então a gente tem fatos de pessoas que vêm com talentos, características que seriam impossível de desenvolver e conquistar tão precocemente nessa vida, né? Então provavelmente trouxe aí de uma vida anterior, né? E enfim, outros fatos também, a questão da retrocognição, né? Então a gente vai considerar isso também. A questão da cosmoética, que também amplia o paradigma intrafísico, né, só da ética. Toda profissão tem o seu, por exemplo, código da deontologia, né, a ética profissional, e, enfim, os princípios éticos aqui. Então a gente abrange esse princípio da ética, considerando a extrafisicalidade também, tá? Então amplia aí a questão da ética com convivências extrafísicas e a multidimensionalidade. O universalismo, né, que é a questão da Conscienciologia ela ser universal, né, então abrange para todos e a base também da Conscienciologia autopesquisa, e então isso acaba sendo do modo geral universal. Autoexperimentação e autopesquisa, essa é a base, né, da Conscienciologia, é você estudar você mesmo. Então, por exemplo, na pesquisa do paradigma científico, eu não poderia contar com, por exemplo, a experimentação do pesquisador no experimento. Ele não influi no experimento, né? Dentro do nosso paradigma, a gente vê que tem influência, que não tem como, né, ele participar. A interpretação de um fenômeno, do fato, passa pela consciência, né? Então não tem como não ter essa influência. E também então a questão também de você realizar autopesquisa, você estudar você mesmo, tá? E verdade relativa de ponta, né? Então a gente não tem verdade absoluta, né? As verdades elas são relativas, são de ponta, mas são relativas. Então a qualquer momento pode ter uma outra verdade mais de ponta, enfim, né? Uma verdade aí mostrando uma realidade que agora já não é, que já foi mudado, enfim, que está em outra condição. A gente está arrumando aqui os slides. E a base de todos os princípios daí também é a questão do princípio da descrença, que eu falei no começo, né? Então, a questão de você não acreditar, não ter crença, não ter dogma, né? Você ter as suas experiências, o seu raciocínio por você mesmo e experimentar, ver se é fato, se isso é válido ou não, tá? Do que a gente vai estar falando aí. Vou abrir aqui também esse. Já foi, né? Tá, então agora vamos para a definição aí. Eu sei que está um pouco extenso aí a definição aí no vídeo aí, né, nos slides, mas vamos lá. A definição nossa, então, de ergonomia proexológica, ela é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas visando a segurança e eficiência ideal nas interações e relações entre a consim, homem ou mulher, e o trabalho a partir de ações, comportamento, postura, instrumento e procedimentos capazes de otimizar o ambiente e a organização pessoal. Promotores, então, de bem-estar, conforto e saúde consciencial em prol da consecução da programação existencial, tá? Da ProEx. Então, toda essa pesquisa, esse estudo de técnicas, instrumentos de adaptação, tá? Da consciência aqui no intrafísico para cumprir sua programação existencial, tá? Para atingir o completismo, então, no nosso caso.
Como sinônimos, a gente pode entender a otimização ergonômica da PROEX, a otimização, né? O planejamento ergonômico em prol da PROEX. Só para entender um pouco também a questão do holopensene aí, do verbete, né, dessa conferência. Então, a gente, dentro do holopensene da ergonomia proexológica, a gente tem a cultura da autoproexologia, a cultura da eficiência, a cultura da funcionalidade, tá, no emprego da tecnologia, tem que ser funcional, né, a cultura da profilaxia, a cultura do planejamento, da organização, da experimentação, tá, a cultura do calculismo cosmoético e a cultura da higiene consciencial. Então, a gente vai estar discutindo, falando sobre esses, dentro dessa cultura, desse holopensene aí, tá? De PROEX, profilaxia, planejamento, organização, eficiência, otimização, tá? E 2 mater pensene entre vocabulário só para a gente refletir, né? Ó, existem eficiências simples, né? Existe eficiência simples. Busquemos a eficiência. Então, vocês vão ver aqui com a nossa abordagem, a hora que a gente entrar mesmo no assunto, né, que são mudanças, adaptações ergonômicas simples, pequenas, que às vezes parece que não vai ter efeito nenhum, né? Então, só que a longo prazo isso vai te dar um efeito muito grande. Então, muitas vezes as pessoas às vezes desvalorizam a ergonomia porque são coisas muito pequenas. Por exemplo, você digitar no teclado com o punho aqui assim, em extensão. Você digitar assim, você recruta muito mais os seus músculos, os extensores. E em 1 hora de trabalho, você poderia ter uma fadiga maior de pudesse trabalhar 4 horas de trabalho se tivesse o punho neutro. Então, exige mais da musculatura, você vai ter mais fadiga, consequentemente mais lesão. Ou, por exemplo, isso com a de 10 graus de extensão de um punho, né? Ou, por exemplo, um apoio da coluna lombar, que muda aí 10 graus, 5 graus, certo? Então, às vezes você acha que aquilo lá, por ser muito pouco, um posicionamento na cadeira, sentar com uns 90 graus, 100 graus de flexão de quadril, você acha que aquilo não tem tanta diferença assim, só que você sentado nessa postura por 4 horas por dia, vamos dizer assim, por um período aí de um dia, é lógico que não vai te fazer nenhum malefício, mas se você considerar aí um período aí de 4 anos, 5 anos, você pode estar desenvolvendo uma hérnia de disco, tá? Que vai te trazer limitações aí na sua condição de saúde, tá? E desenvolvimento do seu trabalho. Então, vamos lá. Só para contextualizar, né, a minha abordagem, que vai ser mais em relação à otimização de ambiente intelectual, ambiente de trabalho intelectual, né, que é de escrita, escritório, mesa, cadeira, posição do corpo, uso do computador. Então, eu vou dar mais essa abordagem devido a PROEX dos intermissivistas, aí, a maioria delas, né, a gente está contando com a questão da TARES, né, a TARES e a GESCOM. Por isso, essa foco mais da abordagem aqui no sentido de escritório, mesa, essas coisas assim. Tá? Então, você pode ver, tem até um verbete da professor Valdo, que chama cláusula pétrea da PROEX, quer dizer, chama o verbete só cláusula pétrea, e os 2 exemplos que ele traz a questão da interassistencialidade. Né? Então, eu estou com o verbete aqui, ó, ele traz na exemplologia. A mini cláusula pétrea proexológica é a autovivência do voluntariado interassistencial por parte do proexista homem ou mulher. E a mega cláusula pétrea da PROEX é a redação e publicação pelo proexista homem ou mulher da obra-prima, tá? Da sua mega GESCOM pessoal. Então, por isso aí a nossa abordagem aí da adaptação para a questão mais de produção intelectual. A gente tem uma pergunta aqui do Eugênio.
O Eugênio pergunta se existe algum instrumento físico, né, na ergonomia proexológica semelhante aos que existem na ciência convencional. Eu não sei o que você está trazendo aí com a questão de instrumento físico, mas a gente vai abordar aqui vários itens de, por exemplo, o proexograma, né, planilha, né, mas são mais instrumento físico. Na ergonomia a gente tem vários checklists, né, que avaliam a questão de risco biomecânico, risco ambiental. Então a ergonomia em si ela trabalha muito com checklist, né? Dentro da nossa condição consciencial da ProEx, a gente pode desenvolver aí também alguns checklists para você ver se está cumprindo a ProEx, né? Agora, instrumentos que avaliam o ambiente, por exemplo, um decibelímetro que avalia ruído, ou luxímetro, né, que avalia a questão de luz, daí a gente não tem similar, vamos dizer assim, mas a gente utiliza esses instrumentos, né, da ciência convencional, tá? Nada a gente não deixa de usar, a gente não despreza, a gente utiliza, só que a gente aprofunda mais. A gente vai falar aqui também, por exemplo, dentro da organização de hábitos saudáveis, né, de maior produção, a questão do estado vibracional, trabalhar com as energias. Então, não deixa de ser instrumentos, vamos dizer assim, para produzir, ou técnicas que vão fazer você produzir mais. Tá? Não sei se eu respondi ou não, se você quiser mandar aí explicando um pouco melhor a questão de instrumento físico, aí a gente pode dar outra abordagem, tá ok? Beleza, então, respondeu aí. Então vamos lá. Então, a gente estava falando, né, da cláusula pétrea e da ProEx está relacionada à interassistencialidade. E a evolução, né, em si, ela se dá através da interassistência. Então, esse processo está na ProEx de todo mundo, né, a interassistencialidade. E dentro dessa interassistencialidade, a gente tem a TACOM e a gente tem a TARES, certo? E a TACOM, tarefa da consolação, e TARES, a tarefa do esclarecimento. Muito provavelmente, em várias vidas anteriores, aí, uma hipótese, é que a gente já tenha trabalhado muito com a TACOM, né, a tarefa da consolação. E hoje a gente, com mais instrução, mais informação, vamos estar aí priorizando a TARES, a tarefa do esclarecimento, que é onde você possibilita a pessoa ela se desenvolver por ela mesma. É aquela questão daquele ditado, né? Você não vai dar o peixe, você vai ensinar a pessoa a pescar. Então, esse é o mais inteligente. A TARES, você vai estar esclarecendo a pessoa, você vai estar ajudando a ela se desenvolver por ela mesma, certo? Então, dentro desse contexto, então, da TARES, que a própria ciência, conscienciologia, né, a gente, querendo ou não, nós somos os primeiros aí a estar estudando, divulgando. Então, a gente vai estar trabalhando com essas ideias de ponta, fazendo esclarecimento. E uma das formas mais inteligentes aí, no nosso ponto de vista, é a gestação consciencial. Então, você deixar esse esclarecimento evolutivo das ideias de ponta através de escrita, através do livro. Então, a palavra voa, né? As aulas se vão, mas a escrita fica, né? O livro permanece. Então, por isso a gente está investindo aí na questão da GESCOM, tá? A gente tem mais uma pergunta aqui da Pamela, né? Ela diz aqui: possui um restaurante onde os funcionários ficam o dia todo em pé e fazendo movimentos repetitivos. Já fiz diversas modificações no ambiente físico e possui ginástica laboral para ajudar, mas como ajudá-los para a ergonomia proéxica, né? Bom, daí é com esclarecimento, a gente já estava até falando disso, né, TARES. Primeiro de tudo, você já está fazendo uma TARES aí no sentido do seu exemplarismo, né? Eu acho que isso é muito interessante, você já se preocupou com a saúde dos seus funcionários, você já adaptou aí o ambiente, pelo que você escreveu aí, adaptou o ambiente, tem também a ginástica laboral, então você já está dando um exemplo, né, de preocupação com esses funcionários, né, na melhor condição de saúde, né, para eles, e produtividade. Então, dentro do processo de esclarecimento,
a gente vê que a palavra, né, as palavras, elas têm muita força, elas movem, né, mas o exemplo arrasta. Né? Então, essa condição que você está promovendo para os seus funcionários dentro da sua empresa já é uma TARES aí, um exemplo, né, que eles podem adotar aí na vida deles, em casa, nos outros ambientes de convívio, né? Essa questão de ter o conforto, de ter uma atenção maior com a saúde. Em questão da ProEx, talvez, não sei se os funcionários têm abertura ou não, né, para estar falando, e eu acho interessante fazer a reflexão, né, do que eles vieram desenvolver na vida, quais são os objetivos, as metas, e a empresa, de um certo modo, tentar aí ter um ambiente, uma abertura, ou modos da pessoa desenvolver isso, de crescer, né? Então, a facilitar, ajudar elas a achar esse objetivo da vida e a desenvolver isso, né? Então, eu acho que isso é o que pode ser feito, né? A gente tem um conceito diferente, às vezes, de empresa conscienciocêntrica, né, e empresa normal, né, onde não tem o paradigma consciencial. Nesse tipo de empresa, nesse último, às vezes é mais difícil a abordagem, né, mas vale a pena mesmo assim, de forma não usando neologismos, nem conceitos, né, muito difíceis de entender, né, de uma pessoa de primeira vez no estudo da Conscienciologia, mas de estar falando aí dos princípios de ética, né, de princípios de objetivo da vida, do que veio fazer, de interassistência. Então, acho que é possível nesse sentido aí. Se for uma empresa conscienciocêntrica, daí fica mais fácil, né? Daí você pode marcar reuniões, às vezes encontros com discussão, para ver se eles estão satisfeitos com o trabalho que estão desenvolvendo, como que pode ser melhorado, quais são as metas deles, quais são os objetivos de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Porque a gente vê que a gente desenvolve muito o nosso lado pessoal, os nossos trafores, estrafares, na nossa profissão. Então, a profissão permite que a gente trabalhe traços fracos, né, falhos que precisam melhorar. Permite que a gente produza mais com os nossos traços forças, né? E também adquirimos aí os traços que a gente não tem. Então, a profissão, a gente passa aí 8 horas, em média, né? Vamos dizer assim, um trabalho normal, você passa 8 horas no seu trabalho, né? E isso dá 1/3 da sua vida, né? Então, é bastante louvável isso. Então, a gente tem que considerar esse tempo, esse ambiente, para também desenvolver e ir melhorando o nosso processo evolutivo. Eu acho que eu falei muito aí, não sei se eu respondi ou não, mas se quiser comentar, Pamela, fica à vontade aí, tá bom? Então, voltando lá aos nossos slides, né? Então, a gente estava falando da questão da GESCOM, né? Da produção, por isso que a gente vai dando uma abordagem aí de escritório, tá bom? Só para comentar também a questão da valorização do período que a gente está vivendo hoje, né, da história, né? Hoje a gente tem um processo muito otimizado, né, para evoluir. Se você pensar antigamente, na década de 1900, né, o século passado, né, em 1900 a expectativa de vida no Brasil era 33 anos, né? A média mundial era entre 40 e 50 anos. Hoje no Brasil é 73 anos, né? Os países europeus, uma média de 80 anos, tá? Então, a gente tem uma condição de vida melhor. Fora isso, né, a gente tem um acesso à informação impressionante, né? Internet, a gente se comunicando aí, cada um em um lugar, né? Antigamente não tinha tanto acesso à informação, quase não tinha informação. Não só a questão da medicina que eu falei da expectativa de vida, mas bactérias, por exemplo, os inícios foi em 1920, 10 que teve a classificação. Antigamente as pessoas morriam de coisas extremamente simples, sem saber até o motivo, né? Não tinha medicamentos, enfim, era muita ignorância, vamos dizer assim,
e se vivia pouco. Então, a gente, pela essa análise histórica, né, que é fácil de compreender, vale só ver os filmes aí de mais antigamente, né, e as pessoas que tinham uma ideia diferente, um pouco mais diferente do convencional, aí às vezes eram perseguidas, né, queimadas, na Idade Média, né, teve muito disso. Enfim, hoje é indiscutível essa condição que a gente tem de otimização, né, tanto de acesso à condição de ter uma vida mais longeva, quanto acesso à informação, desenvolvimento e liberdade de expressão. Então, vale a pena a gente valorizar essa vida agora, essa programação e tentar aí fazer todo o esforço para cumprir essa programação e ser completista, né? Então, eu acho que como também a gente vale a pena a reflexão também de como a gente tem essa condição mais otimizada, né? O professor Valdo, ele fala até que a condição dessa vida hoje, ela equivale por 15 vidas que você viveu anteriormente. Então, vale a reflexão também que a gente tem esse ambiente, toda essa condição de desenvolver, você desenvolvendo agora, ser completista agora vai pesar muito mais na sua ficha, mas também uma omissão, um erro também vai pesar mais, né? Vai ter um agravante aí também, né? Então vale a pena essa reflexão. Então convido aí o pessoal a investir mesmo, né? A ser completista e usar o maior poder da consciência, que é a sua vontade, tá? Então vamos lá. A gente definiu aqui a ciência, a ergonomia, em 3 domínios, tá? Esses 3 domínios da ergonomia, ela também é da ciência convencional, tá? Só eu ampliei aí a questão de somática ambiental. Mas na tradicional ela já é dividida em ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional, tá? Então eu só ampliei um pouco aí da física com somática e ambiental. E a gente também, dentro da cognitiva e da organizacional, a gente vai estar ampliando os conceitos aí para abrangendo o paradigma consciencial. Bom, dentro da física, então, vamos entrar dentro da ergonomia física, a somática, a questão do soma, né? Então, a gente tem lá o primeiro item, né, a coluna vertebral. Então, eu vou estar dando uma abordagem aí mais da questão sentada, tá? Então, por exemplo, respeitar as curvaturas fisiológicas da coluna, né? A lordose, a cifose, na posição sentada. Então, sempre que você sentar, tentar preservar a coluna, ela tem 4 curvaturas, tá? Uma cifose na cervical, uma lordose, uma pequena lordose na cervical, daí uma cifose, depois uma lordose, tá? Uma cifose torácica, lordose lombar e uma pequena cifose na região do cóccix ali, tá? Então, as 3 principais é a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Então, essas curvaturas, na posição sentada, o ideal é que você mantenha elas, tá? E sempre que possível, daí a gente vai falar de cadeira mais para frente, cadeira melhor para isso, mas também um apoio de coluna. Eu estou aqui agora, não sei se dá para mostrar aqui, mas eu estou com um apoio aqui de coluna que permite preservar essa curvatura aí da coluna lombar. Tá? E hoje vale a pena aí dar uma ênfase na questão da postura, porque o problema de coluna, a literatura diz que 80% da população mundial ou tem ou vai ter um problema de coluna. Então é uma prevalência aí bem alta, né? E vale a pena cuidar aí, então, principalmente quem já é jovem, né? Para não ter aí, né, no futuro aí uma hérnia de disco, um problema limitante que vai limitar, enfim, sua produtividade, tá? Já antes um pouquinho, aí, já aproveitando falar da postura, a postura, o ideal é que você evite ficar muito tempo sentado. Lógico, a gente tem o trabalho intelectual sentado, o ideal de você sentado é que você fique a 90 a 100 graus de flexão do quadril, a 90 graus de joelho, 90 graus de tornozelo, isso é, os pés apoiados no chão, 90 graus aqui na região do cotovelo, tá? E o punho neutro. Então o pessoal até brinca que é a regra dos 90 graus, 90 em tudo, tá? Então essa seria uma postura mais ergonômica de se sentar.
Só que o tempo muito prolongado, sentado, ele é prejudicial. Então, o ideal, às vezes, você aí 1h30, 2 horas, levantar um pouquinho, fazer uma extensão da coluna, tá? Porque você sentado, você aumenta em 40% a sua sobrecarga na lombar. Então, em pé, você descarrega os pesos nos membros inferiores, né, nos pés. Agora, quando você senta, o peso, sobrecarga, ele vem para a coluna lombar, quando você senta, tá? Então, o descarrego do peso fica concentrado na coluna lombar, então, por isso que aumenta 40%. Se você flexionar o tronco para frente, assim, você aumenta aí de 70% a 90% essa carga, tá? Então, muito tempo sentado, a 40% ou às vezes 70% de sobrecarga a mais, vai fazer com que o disco intervertebral, que é um disco que fica entre uma vértebra e outra, ele vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo a quantidade de água, até o processo de envelhecimento já contribui com isso, e você pode aí ter uma hérnia de disco que não é nada confortável, né, e vai te trazer limitações aí. Bom, a questão também do exercício, né, do exercício físico. A pessoa que pratica atividade física aí 3 vezes na semana, ela tem uma musculatura mais fortalecida, também tem mais flexibilidade. Então, ela vai ser uma pessoa com menos chance de ter lesão. Então, por exemplo, se seus funcionários fazem atividade física, né, exercício físico, a chance dele ter lesão é menor. Por isso que as empresas hoje, elas colocam academia dentro das empresas, né, esteira, exercícios de aparelhos de musculação, para a pessoa fazer, para o funcionário fazer atividade física, né, ou às vezes até pagam a academia para os funcionários, né, porque eles sabem, não é nada à toa, né, eles sabem que uma pessoa que pratica atividade física, ela tem menos chance aí de estar desenvolvendo uma lesão, tá? Os pés, o apoio para os pés, gente, na postura sentada, é importante a gente estar sempre com os pés apoiados no chão, tá? Se a cadeira é muito alta, não dá para apoiar o pé no chão, o ideal é um apoio para os pés, tá? Para que ele fique apoiado. E se esse apoio ele tiver um movimento, né? Você pode fazer um movimento de planche e dorsiflexão, movimento para cima e para baixo do tornozelo, para ativar a circulação aí periférica num período muito tempo sentado, tá? Mas o ideal é que esteja apoiados no chão. A postura a gente já falou, a questão do punho. A questão do punho na digitação ou no trabalho com o mouse é muito importante, tá? E o punho, ele tem que estar em neutro. Neutro é o quê? Alinhado. Aqui, assim. Ele não pode nem estar trabalhando aqui e nem assim, tá? Ele tem que estar alinhado. Por que é importante isso? A sobrecarga muscular com a extensão do punho, ela é muito maior. Então, daí eu já até falei, né? Vai trazer fadiga e vai trazer aí uma lesão para você, tá? Então, o ideal é apoio, estar com o punho neutro. E para você, às vezes, conseguir isso, já vou antecipar e falar dos acessórios ergonômicos, para você conseguir essa neutralidade do punho, tem hoje vários tipos de apoio, né, para o punho, até tem um aqui na Pex, né, mas eu trouxe um aqui também, ó, que tem esse aqui é apoio para o punho no mouse, mas tem também no teclado, tá, apoio para o punho no teclado. Isso permite, como o mouse ele é mais gordinho, né, ele requer, para você apoiar sua mão nele, requer uma extensão, não tem como você fazer uma extensão. Só que daí, com o apoio do punho, você apoia o punho e daí não realiza tanto essa extensão aí. Tá? O teclado é a mesma coisa, né? O apoio por o punho no teclado para permitir a neutralidade do punho, tá ok? A respiração. Esse item, né, do soma é bem interessante, vale a pena ir estudar mais, porque as pessoas não valorizam, né, muito essa questão da respiração. Então, é comum hoje no nosso dia a dia, corrido, né, muita coisa para fazer, a gente mantém uma respiração superficial, né, só torácica, aqui só com a parte de cima do tórax. O ideal é que você use todo o seu diafragma na respiração. Quanto mais você usar o diafragma, mais você vai oxigenar. E como que é usar o diafragma? Quer dizer, todo mundo usa, tá? Não é que não usa. É que eu digo assim, usar numa amplitude maior. Então, você respirar, quando você inspira, a sua barriga, ela vai para cima. Por que a barriga expande? A barriga, não o tórax, tá? Por que a barriga expande? Porque o diafragma é um músculo em forma de cúpula, assim, e quando ele desce, quando você puxa o ar, ele desce,
e quando ele desce, ele empurra as vísceras para frente, tá? Então, por isso que a barriga vai para cima. E solta o ar, né? A barriga murcha. Então, o ideal é essa respiração para você promover a oxigenação melhor. Com isso, né, uma concentração melhor, você vai pensar melhor, tá? A questão do sono, né? Então, a carga horária de sono ideal, que satisfaz você. O sono, ele é reparador, né? Então, é necessário você estar vendo aí como o seu organismo funciona para respeitar a carga horária de sono adequado, que senão você vai acabar prejudicando a produção, o desenvolvimento da sua ProEx aí no outro dia, no dia seguinte. A questão da visão. A visão, gente, é muito interessante. A gente vai falar depois da iluminação do ambiente, mas já vou antecipar aqui a questão da visão. A gente tem uma síndrome que chama Síndrome da Visão do Computador, né? Essa síndrome, ela comete pessoas que ficam muito no computador, né? E tem o Instituto Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho nos Estados Unidos. Ele relatou que 90% das pessoas que passam mais de 3 horas na frente do computador têm essa síndrome nos Estados Unidos, tá? 90%. Então, é muito, né? E o que é essa síndrome? A gente tem essa síndrome, ela se manifesta com sintomas de fadiga visual, tá? Dificuldade de dar foco em alguns objetos, às vezes vermelhidão nos olhos, irritação. Mas o sintoma principal é a dificuldade de dar foco no objeto. Por que acontece isso, né? Na frente do computador, nós piscamos normalmente aí, né, de 16 a 20 vezes por minuto, a gente pisca. Na frente do computador, isso cai para 6 a 8 vezes, tá, por minuto. Então, cai de 3 a 4 vezes. Então, a gente pisca menos, a gente lubrifica menos, tá? E outra coisa é que a gente mantém sempre uma distância do mesmo foco. Igual aqui, eu não fui para trás nem para frente, eu estou olhando aqui na frente para o computador, há uma distância aqui mais ou menos de 50, 60 centímetros no máximo. Então, para eu olhar esses slides, manter esse foco aqui, o meu cristalino, ele trabalhou para essa focagem de 50 centímetros. Então, você imagina um músculo, imagina aqui minha mão, tá? Eu estou contraindo aqui, ó, estou apertando minha mão. Daí tá, deu 10 minutos, tudo bem, tô aqui, firme e forte. Agora, vai passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, o que vai acontecer? Meus músculos aqui, ó, vão estar cansando, vai cansar, vai fadigar, não vou conseguir mais manter a contração. Vai começar a doer aqui, vai chegar até doer meu ombro, minha cervical, tá? Então, imagina o músculo lá do olho, né? Eles chamam músculos ciliares. Tá? Que fica em volta do cristalino. Não são aqueles músculos externos que o pessoal fala, faz exercício de olhar a caneta, acompanhar a caneta. Não é isso, não são esses músculos, são músculos ciliares lá no cristalino. Então, você imagina ele contraído a uma distância de 50 centímetros, com o mesmo foco, 3 horas. Fala aí, me manda uma mensagem aí, quem nunca ficou mais de 3 horas no computador? Difícil, né? Eu acho que a maioria de nós aí já tivemos essa condição. Então, você imagina esses músculos ali contraídos, né? 3 horas constante. Então, qual que é o ideal de você nessa condição, né? Você, a cada 2 horas, 15 minutos, olhar uma distância longe, um objeto aí a mais de 6 metros. Então, você para, né, um pouquinho e olha a longe, olha o horizonte, tá? Isso vai fazer com que relaxe esses músculos. E você não vai ter uma dificuldade aí em focar os objetos depois e uma presbiopia precoce, que é o que acontece, né? A pessoa perde a capacidade de acomodação do cristalino e ela vai poder aí ter uma presbiopia, uma fadiga, um cansaço mais cedo, tá? E tem os ingleses que falam, né, a regra do 20-20-20. A cada 20 minutos você vai olhar a 20 pés é 6 metros, né, por 20 segundos. Então, a cada 20 minutos, 20 segundos, ou a cada 1h30, 2 horas, você parar por 15 minutos para olhar o horizonte, tá? Para descansar essa musculatura. A gente percebe a musculatura mais da coluna, né? Mas a gente acaba negligenciando ou esquecendo essa questão dos olhos, tá? Da visão. Vamos em frente. A questão do ambiente agora, né?
Questão ambiental, vou começar a falar dos acessórios. Eu falei aí já de uns 3 acessórios ou 4, já falei, que foi do apoio do punho no teclado, o apoio para o punho no mouse, o apoio da coluna e o apoio para os pés, tá? É só acrescentar aí também, às vezes, uma luminária extra, quando você está com um trabalho de leitura, um ambiente amplo, que a luz é geral e você precisa de leitura mais próximo, às vezes vale a pena aí uma luminária extra. E todos esses acessórios, gente, são simples, são baratos, alguns dá até para adaptar, por exemplo, o apoio para os pés, né? Você pode aproveitar uma caixa velha aí, ou lista telefônica que não usa mais, fazer aí põe 2, faz um pacote, enfim, né? Dá para adaptar alguns acessórios aí. E os outros também são simples e baratos, que vale a pena, igual eu falei, são pequenas coisas, né? Angulação do punho, apoio da coluna, postura, pequena coisinha, mas que aqui 6 anos, 7 anos você pode estar evitando uma hernia de disco, tá? Um processo que vai limitar aí a sua produção da sua GESCO, enfim, né? Da sua produtividade. Bom, cadeira. Cadeira, então, muita gente tem muita curiosidade, né, para saber como que eu escolho uma cadeira, quais são os atributos de uma cadeira ergonômica, tá? Então, vamos lá. A cadeira, ela tem 8 itens, tá, de características ergonômicas, e a mesa 7. Eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas. A cadeira, então, ela tem que ter o assento regulável, né, o assento para cima, para baixo, que permita você pôr os pés no chão. Então, vai uma pessoa de 1,80 m, 1,60 m, sentar nessa cadeira de forma adequada. Então, um assento regulável. Esse atributo é o que as cadeiras atendem, né? A maioria das cadeiras acaba atendendo esse atributo. Outro atributo é o apoio da coluna lombar regulável. Então, o apoio da coluna lombar ele tem que ser regulável de 2 maneiras, tanto para frente quanto para trás, tá? Quanto para cima e para baixo. Então, ele tem que regular o apoio da lombar para cima e para baixo, tá? E para frente e para trás, permitindo o apoio adequado da coluna lombar. Outra questão é o apoio dos cotovelos, né? Apoio para o braço. Ele também tem que ser regulável, porque às vezes você com uma cadeira que não tem o braço regulável, para ajustar com a mesa, às vezes vai ficar difícil. Ela vai fazer com que você permaneça a uma distância maior, ou impedir a aproximação aí do trabalho com a mesa, se não for regulável, tá? Então, apoio para os braços regulável. Outra característica da cadeira é ela ter a borda, o estofado, ela ser estofada, né? O assento ser estofado, que permite uma condição mais cômoda para você ficar sentada aí 3, 4 horas, né? Não aquelas cadeiras, às vezes, de madeira dura, que, né, vai te comprimir ali. E a borda tem que ser arredondada, a borda do assento, para não comprimir a região poplítea. A região poplítea é a região atrás do joelho, passa ali a circulação, né, o processo linfático, a gente tem glândulos linfáticos ali também. Então, é importante não comprimir essa região. Então, a borda arredondada. E o último atributo da cadeira é ter rodinhas, né, que ela tenha rodízio, permitindo o movimento. Assim, evita que você faça, às vezes, uma inclinação do tronco, uma rotação do tronco. Se a cadeira tem um deslocamento, você evita esse movimento da coluna, tá? Que a rotação é prejudicial, tá? Bom, cadeira é isso, então. A questão do escritório, né? É importante a gente ter aí vários armários para distribuir o material, uma certa organização no escritório. Então, quanto mais você tiver equipamentos de armazenar materiais por ordem, por assunto, vai facilitar o acesso àquele material. Te economiza tempo, você produz mais, tá? Então, um escritório com espaço para pasta, conteúdo, e para você separar os materiais por assunto, é mais ideal aí para não perder tanto tempo nisso. Perguntas? Como que é? Poderia falar sobre a ergonomia, como a ergonomia no caso de trabalhadores cadeirantes, é isso? Bom, aí, Eugênio, a gente tem uma lei, né, que é a questão da acessibilidade. Então, o cadeirante,
vários estabelecimentos eles têm que ter a condição de atender um cadeirante, né? E de forma ergonômica, de forma confortável, tá? Então, depende muito, aí você está colocando a condição do cadeirante como trabalhador, né? Daí você depende do que ele vai fazer, né? Do trabalho que ele faz, né? Então, daí você tem que se adaptar todo o ambiente de trabalho para esse cadeirante, tá? Todo o ambiente de cadeirante. Lógico, não vai poder ter escada, rampa, tá? O armário alto não dá, vai ter que ter sempre na altura dele. Tudo que ele vai utilizar no trabalho dele tem que ser na altura da cadeira dele. Tem que ter um apoio para a cadeira. Os cadeirantes, eles já sabem se cuidar muito bem, né? A questão de não formar úlcera de pressão por estar muito tempo sentado. Então, às vezes, eles pegam ou aqueles almofada, né? De caixa de ovo ou de outros materiais que sejam de uma comodicidade melhor na postura sentada. Enfim, tem que conhecer o ambiente desse cadeirante para poder adaptar melhor. Mas a princípio rampa, não pode ter escada, tudo tem que estar no acesso da altura, né, do que ele vai poder estar trabalhando. A questão de porta, por exemplo, corredor, né? Então muita gente hoje no Brasil faz casa e esquece que vai envelhecer um dia, ou que pode atender a sua mãe, ou alguém, um parente cadeirante, e fazem aquelas portas de 70, 80 centímetros. Que não passa uma cadeira. Então, o ideal é também já pensar nisso, as portas mais largas, corredor, acesso ao banheiro, ao box do banheiro, sempre pensando que, será que uma cadeira passa aqui, uma cadeira de rodas? Então, no mínimo, 90 centímetros aí para as portas, tá? O restante teria que avaliar mesmo o ambiente desse cadeirante, no trabalho que ele faz, enfim, para poder ajudar melhor, tá? Se quiser que eu aborde mais, é só comentar aí daí, ok? Voltando lá do ambiente, né? A questão da iluminação. A iluminação, a gente tem a NBR 5413, né? A NBR é a norma regulamentadora brasileira. Então, a BNT tem várias normas regulamentadoras que devem ser atendidas com a questão de ruído, de luz, né? Essa aqui, especificamente, é a questão de luz. Então, cada tipo de ambiente, ele requer uma quantidade de iluminação suficiente para a atividade que vai ser desenvolvida. Então, acho que todo mundo já teve experiência aí, já foi no dentista. O dentista puxa aquela luz em cima lá, tem lá 500 lux, né? 2.000 lux, uma luz aquela lá, né? Porque ele precisa de muita acuidade visual, né? Precisa de precisão no trabalho dele. Então, vai depender muito do trabalho que é realizado, tá? A gente tem um ideal aí para a biblioteca, por exemplo, de 300, tá, a 500 lux, um ideal de 500 para um trabalho intelectual aí, um escritório, tá, uma biblioteca, tá? O ideal também é que você evitar reflexo e ofuscamento, né? Então, uma luz, a fonte luminosa, ela não pode estar abaixo de 30 graus da linha do horizonte dos seus olhos. Então, você traça uma linha horizontal dos seus olhos, a fonte luminosa tem que estar acima de 30 graus, porque se ela tiver a menos, ela vai ofuscar você, né? O que é o ofuscamento? Acho que todo mundo já teve experiência também de estar à noite dirigindo o carro e ver um carro com luz alta. Ou às vezes nem precisa estar com luz alta, né? À noite só o farol já vai te ofuscar, você perde a visão naquele momento, né? Então, isso é o ofuscamento, tá? E que a gente deve evitar. E reflexos também, né? Os reflexos. A questão também de reflexo, é interessante alertar isso, a questão do computador, por exemplo. Aonde que é melhor posicionar meu computador dentro do meu escritório? Então, vamos lá. Você tem uma janela aqui, ó, onde está a minha mão, certo? Você não pode pôr o computador nem de frente para a janela, nem de costa. Porque a luz que vai entrar da janela, se pôr de frente, vai direto nos seus olhos. Se você pôr de costa, vai bater no monitor, vai refletir para você, tá? Então, não é o ideal. O ideal é você pôr na perpendicular, o seu computador, perpendicular à janela, tá? Que vai bater a luz e vai refletir e não vai pegar em você, tá? Então, é importante também aí posicionamento do computador dentro do seu escritório em relação à janela, tá? Bom, mesa, né? A questão da mesa. A mesa, ela tem 7 atributos aí para ser considerado uma mesa ergonômica. A mesa, o ideal é que ela seja uma cor clara,
né, a cor clara para facilitar até encontrar materiais, a distribuição dos itens, né, para facilitar, que ela seja fosca e rugosa, né, rugosa para não ter tanto deslizamento de objetos, e fosca para não refletir, né, o que a gente estava falando, você vai estar olhando para essa mesa toda hora. Se ela reflete muito, isso vai te ofuscar, vai te dar um problema visual mais para o futuro, uma fadiga visual mais rápida, tá? A mesa também, o ideal é que ela seja regulável, mas a maioria não é regulável, ela vem com 75, 80 centímetros de altura, geralmente, ou 85, geralmente 75, 80 ou 85. Mas como é difícil encontrar a mesa regulável, né? O que a gente faz? Regula com o quê? Com a cadeira. Então, se a mesa é fixa, eu regulo o meu posicionamento adequado com a mesa com a altura da cadeira, tá? Que geralmente a cadeira ela é regulável. E evitar a mesa quina viva, né? Para as bordas serem mais arredondadas, para evitar a quina viva que pode estar tendo uma compressão. Às vezes você não percebe, mas deixa o punho ali na mesa e comprime a região e pode te trazer uma tendinite, uma síndrome do túnel do carpo, né, devido à compressão excessiva e você trabalhando ali nessa condição, tá? Então, em mesa é isso aí. Bom, a questão do monitor, né? O monitor, hoje em dia, os monitores vêm com controle de luminosidade. Então, você pode diminuir ou aumentar a quantidade de luminosidade desse monitor conforme a sua necessidade, tá? Agora, a distância, o ideal é, como a gente falou ali, né, manter uma distância de 50 centímetros de você, tá? Da sua visão. Então, uma distância aí, no mínimo de 50 centímetros. E a altura do monitor, ele não pode estar nem tão baixo nem tão alto. Ele tem que estar na altura dos seus olhos, o monitor. A borda superior dele tem que estar na altura dos seus olhos. Por quê? Se ele estiver muito baixo, que acontece às vezes quando a gente trabalha com notebook, você vai fazer uma flexão da cervical, você vai ficar trabalhando assim. E isso não é bom, tá? Isso tem uma compressão maior na cervical, não é bom. E trabalhar assim também não. Então, o ideal é você trabalhar, lembra, sempre curvatura, manter a curvatura da coluna. Então, o monitor tem que ser na altura, a borda superior na altura dos olhos, tá? Uma distância de 50 centímetros. E é isso. Né? Também já falei a posição aí em relação à localização dele em relação à janela, tá? O ruído aí a gente tem uma condição ideal de 30 a 45 decibéis, tá? Para trabalho intelectual, de concentração. Então, o ruído também tem uma norma específica para ele, que é a NBR 10.152, que ele também fala a quantidade de ruído dependendo dos horários, tá? Do dia, que é, por exemplo, regiões residenciais, regiões industriais, das 7 da manhã às 18 horas, depois até às 22, depois às 22 é o processo da madrugada. Então, a gente tem uma quantidade de decibéis que deve ser seguido, né? E também a questão do trabalho que vai ser desenvolvido. Tem trabalhos que precisam de mais concentração, a quantidade de ruído tem que ser menor, e trabalhos mais braçais, que não precisam de tanta concentração assim, você permite uma quantidade de ruído maior. Mas um trabalho intelectual que a gente vai considerar aí em nossa gestão, entre 30 e 45 decibéis. Às vezes não tem como mensurar isso, né? Mas a gente acaba empiricamente sabendo o quanto que tem de ruído que está atrapalhando ou não, né? Mas quem tiver oportunidade, é um aparelho simples também, dá para mensurar aí a questão de ruído, tá? Como a gente só tem mais 30 minutos, eu vou abordar aí algumas questões mais interessantes, tá? Talvez não dê para falar de tudo. A temperatura vale a pena falar. O ideal de se trabalhar é 20 a 23 graus Celsius, tá? Essa é uma temperatura adequada para o corpo humano para trabalhar. A temperatura em si, ela não é o único fator que determina a sensação térmica. Por isso, a questão da umidade do ar e velocidade do ar. Então, a gente sabe que uma umidade mais alta, você transpira menos. Então, a sensação térmica é maior. Então, todo mundo acho que já viu no jornal, eles falam assim, a temperatura hoje está 30 graus, mas a sensação térmica 34. Por quê? Porque a gente leva em consideração aí a umidade do ar, tá? Então, a gente tem que considerar isso.
para a relação da sensação térmica, tá? Então, o ideal, a umidade está aí entre 40% a 60%, tá? Nunca inferior a 40%. A OMS define como 60% a quantidade de umidade mais indicada. E a temperatura a gente pode usar ar-condicionado aí para estar regulando, né, controlando, a gente, principalmente aqui em Foz, a gente sabe que é muito quente, né? Então, a gente precisa aí do condicionamento do ar, né, o ar-condicionado, para manter essa temperatura entre 20 e 23 graus, tá? É lógico, a gente trabalhar com energia, por exemplo, em campo, né, de acoplamentário, de outros cursos que trabalham mais intensivamente com as energias, você acaba precisando de uma temperatura mais baixa, tá? Isso favorece o trabalho com a energia, a exteriorização das energias, e daí você acaba trabalhando uma temperatura mais baixa, tá? Vou passar para o próximo aqui, que é a ergonomia cognitiva, tá? A ergonomia cognitiva, ela também é chamada de engenharia psicológica, tá? Ela pesquisa a relação entre o conhecimento e trabalho, tá? Abrange o processo cognitivo, como que o ser humano toma decisões, né? Quando que ocorre fadiga mental, né? Quais são os limites psicológicos de tomada de decisão, de excesso de trabalho de um trabalhador, de um funcionário, tá? Então, dentro desse contexto, a gente colocou ali o autoconhecimento, né? Lá no verbete eu ampliei um pouco mais, falando o seguinte: a conscienciometria e a consciencioterapia, tá? Nas reciclagens necessárias ao cumprimento da PROEX. Então, você se autoconhecer, você conhecer os seus traços forças, que são suas principais ferramentas no cumprimento da PROEX, conhecer também os traços que você precisa trabalhar e os traços que você precisa conquistar, né? Então, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta fora de série para você estar investindo, né, para cumprir aí a sua programação existencial. Autoconscienciometria, né, autoconsciência terapia quando necessário, então vale o investimento aí em autopesquisa para desenvolver a sua PROEX, tá? Eu acho que é um dos pilares, a gente já falou no começo, é o pilar da Conscienciologia autopesquisa, é você conhecer você mesmo. Você não tem como, né, você ser um completista se você nem conhece você mesmo. A base é essa para você desenvolver a sua programação, tá? A carga mental de trabalho, né? Então, a gente tem lá, a carga mental de trabalho, às vezes excessiva, vai fazer com que você tenha mais fadiga, diminua o seu poder de tomada de decisão, tá? E dentro desse contexto, né, também abordando aí o paradigma consciencial, a gente tem a técnica da higiene consciencial, que é muito importante. Então, você sempre manter a higiene consciencial. Isso vai permitir você ter mais lucidez, clareza das ideias que você quer trabalhar, tá? Então, na hora da escrita, por exemplo, né, você vai sentar para escrever um artigo, um verbete, né, trabalha com as energias, que eu vou falar mais para frente, e faça uma higiene consciencial, né, para as ideias fluírem melhor, para você raciocinar com mais clareza, tá? E é importante isso, a higiene consciencial, você saber os seus limites, né, de trabalho, de carga mental. É comum ver acidentes em relação a não respeitar essa condição física, né, do soma. Então, eu já tenho um programa na TV a cabo, nos canais fechados, que mostra acidentes aéreos, né? E eu já vi vários lá, sendo a causa o fator humano, falha humana, né? E um dos últimos que eu vi lá, uns acidentes sérios que matou muita gente, foi o principal piloto, ele estava dormindo, que ele estava muito cansado, ficou com outros, o voo ficou a responsabilidade de 2 outros pilotos, que falhou o piloto automático e por falta de treinamento eles não conseguiram controlar o avião e morreu todo mundo, né? Então, vale a pena aí conhecer, investir mais sobre o cognitivo, né, do ser humano, como que funciona a carga mental, né, suportada, a carga horária de sono e a questão da higiene consciencial também aí, tá? A reeducação pensênica, né, a questão da ergonomia, eu vejo assim que a ortopensenidade é a questão mais ergonômica
no meu modo de ver, né, da pensenidade. Então, seria uma ergonomia pensênica, aí seria a ortopensenidade. O que é a ortopensenidade? É o pensamento correto, né? Então, o ideal é casar os dois, a ortopensenidade com a retilinearidade pensênica, que é você pensar retilíneo, né, com coerência, linearidade e não dispersividade. Então, você casar aí o pensamento retilíneo com o pensamento correto, né? Então, até estava vendo no livro do ProEx, no manual da ProEx Professor, estava vendo hoje de manhã, e tem uma frase lá que ele fala assim, ó, logicamente a rigor, na página 40, o primeiro instrumento para a execução da ProEx pessoal é a ortopensenidade, né? Então, é importante a gente ter essa condição, trabalhar essa condição de ter higiene consciencial, retinalidade e ortopensenidade para a gente estar desenvolvendo a nossa ProEx, tá? A questão da memória, né? A gente no convencional eles trabalham a ergonomia cognitiva só com a questão de treinamento e memória. Aqui eu já coloquei os itens também, recuperação de cons, aplicação da holomemória, facilitando o cumprimento da ProEx. Então, quanto mais rememoração você tem, quanto mais recuperação de cons ou até retrocognições, mais lucidez você vai ter para saber o que você veio fazer, o que você veio desenvolver. E você sabendo, mais chance de você ser um completista, tá? Então, foi nesse sentido aí. A questão da percepção, tá? Então, a sutileza nas percepções e para-percepções, apontando o caminho a seguir da ProEx. Você desenvolveu o seu parapsiquismo, as suas percepções, tá? Para facilitar aí a identificar o caminho da ProEx e a realização, tá? Também a questão da sinalética energética, tá? A sinalética mapeada, identificada, que vai te facilitar aí a saber quando é amparo, quando é assédio, até quando que você pode ir, quando você está seguro. Então, uma sinalética bem identificada e funcional, ela é bem proexológica, né? Ela vai te ajudar muito no cumprimento da sua proex. Bom, então vamos passar para o próximo, o tempo está passando. A questão da organização, acho que eu tenho mais... dá assim. A questão da ergonomia organizacional agora. Então, são só 5 tópicos aí, tá? A questão da autonomia, né? Na autonomia, na questão... A ergonomia organizacional, antes, né, vou definir ela aqui, ela também é conhecida como macroergonomia dentro da ciência convencional, tá? E refere-se à otimização do conjunto de sistemas sociotécnicos com foco no equilíbrio entre a pessoa, a tecnologia e a organização. Então, não adianta só você ter uma adaptação física, né, ergonomia física, uma mesa boa, adequada, que é a questão do ambiente propício, né, a luz adequada, a temperatura, mesa, cadeira, você está numa postura adequada, numa angulação boa de trabalho, de postura, mas também a organização. Como que esse trabalho é organizado? Qual é o turno? Se tem pausa ou não, tá? Então, a gente vai estar falando disso na organizacional. O primeiro tópico lá é autonomia, né? Dentro da autonomia, é a questão das priorizações cronêmicas, né? Na questão da aplicação do manual de prioridade pessoal. Então, de você saber o que priorizar conforme o tempo, para você ir conquistando o que você precisa no decorrer do tempo para desenvolver sua ProEx. Então, quantos anos você tem hoje? Quantos anos você tem aí de preparação ou já está na fase executiva da ProEx? Então, você planejar o que é prioridade. Minha prioridade agora é fazer o pé de meia, a TENEPS, tá? O trabalho em equipe, né? A realização da Max ProEx, que a gente trouxe aqui na questão da ergonomia organizacional. Então, você saber interagir, você saber trabalhar em equipe, né? E principalmente aqui no trabalho voluntariado, são várias equipes, então, e a Max ProEx é a ProEx grupal, né? Então, você também está sabendo trabalhar em equipe dentro dessa organização. A questão da rotina, né? Dentro da ergonomia organizacional. Então, por exemplo, a prática do estado vibracional profilático.
tá? Ou a prática da esterilização das energias no ambiente antes de começar um trabalho intelectual, você exteriorizar as energias nesse ambiente, limpar o ambiente, tá? Então isso não são medidas da ergonomia física, que não é biomecânica, né? Não é do ambiente, mas é de uma postura, de uma questão de organização pessoal, né? Então, da organização do trabalho. Pegue como hábito exteriorizar energia sempre antes de começar uma atividade. Trabalhe o estado vibracional profilático, quer dizer, trabalhe as energias sempre, tá? Para evitar aí um desfazimento ou uma repercussão que vai te tirar do equilíbrio energético, tá? A questão da satisfação, a gente até falou no começo, né, que, não sei se foi a Pamela, alguém comentou, né, de trabalhar no que gosta, né? Então, o trinômio ali, a automotivação, trabalho e lazer. Então, o ideal é que nosso trabalho seja o nosso lazer, né? Que a gente tenha a automotivação de estar fazendo aquilo, que a gente tenha prazer em estar fazendo aquele trabalho, que tudo seja um só, né? Então, que a ProEx, você esteja sempre motivado para executar ela, que seja um prazer, né? E não um sacrifício, né? Esforço a gente sempre vai ter, nada é fácil, nada é, né, moleza, vamos dizer assim, requer esforço, desenvolvimento, a gente está trabalhando aí. Mas você encarar esse esforço, você vê isso de forma positiva, né? Que seja uma motivação de você estar se melhorando, cumprindo a ProEx, tá? A questão do turno, só bem rapidamente aí, a questão do turno, você às vezes ter um turno intelectual, tá? Reservar um período, horas, para você investir na produção mental somática, né? A gente tem exemplos de pessoas aí que fazem um turno, separam o horário de trabalho, a parte que vai estar escrevendo, lendo, produzindo intelectualmente. A gente sabe que tem a condição da madrugada, que é um período predisponente à inspiração de amparador, é um período mais tranquilo, às vezes para tomada de alguma decisão, um trabalho mais sério, né? Tem esse trabalho também da madrugada, né? Tem um verbete chamado trabalho antelucano, que vale a pena tá lendo, estudando isso também, mas você tem que adaptar com o seu trabalho, com a sua faixa etária, né? E essa questão de horários aí. Mas pensar nisso, num turno mental somático, num horário de investimento na produção intelectual, tá? Algumas reflexões, gente, só para a gente já ir terminando aí, se alguém quiser perguntar também, já tem, né? Desse tema, sim. O Eugênio perguntou assim, a TENEP se enquadra em algum tópico desse tema? Sim, a TENEP está no meu verbete, que é da conferência, e vários momentos de eu falando aqui veio na minha cabeça de falar da TENEP, mas aí eu não achava um casamento aí mais adequado para falar da TENEP, mas você já facilitou aí, Eugênio. A TENEP, ela é uma técnica, né? A gente tem várias técnicas na conscienciologia que ela antecipa a nossa evolução, né? Então, um dos desafios da ProEx, né, é você ser tenepsista, desenvolver a TENEPS. Então, a TENEPS é uma tarefa energética pessoal, diária, que você vai estar exteriorizando suas melhores energias em prol da assistência de consciências que precisam dessa energia, com um trabalho comparador, certo? Então, o que a gente pode envolver a ergonomia aí nesse assunto? A questão do trabalho em afinidade com o amparador, tá? Então, você está bem entrosado com o amparador. Então, uma ergonomia aí do ambiente e da sua postura íntima. Então, a gente sabe que o ambiente, o ideal, é uma sala ou um quarto, enfim, com temperatura adequada, né? Mais temperatura, mais para o frio até do que para o calor. Sem luz apagada para facilitar o trabalho com as energias, porta trancada, que é só você, a TENEPS é uma técnica individual, né, de assistência. Então, você promovendo isso, você vai estar facilitando o trabalho, né, é uma questão ergonômica. Você também se preparar antes de ir para a TENEPS, uns minutinhos antes, né, se preparar e já ir pensando na TENEPS, enfim, antes da TENEPS, pensar lá no dia, jogar energia para tudo que ficou mal parado,
tá? E promover a postura de passividade ativa. Você tá com a passividade para trabalhar com o amparo, com o amparador, e ao mesmo tempo você está com lucidez, está ativo no trabalho, tá? Então são várias adaptações que você pode fazer aí ergonômica, tanto de postura intraconsciencial, quanto postura de comportamento, quanto do ambiente, para fazer uma TENEPS aí de alto nível, tá? Muito bom sua pergunta, obrigado pela pergunta aí, para ter oportunidade de falar da TENEPS. Se quiser que fale mais, assumiu aqui o quadro aqui, não sei se tem mais alguma dúvida ou se ficou claro, tá bom? As reflexões, então, ali, só para a gente pensar um pouco aí sobre alguns itens, o ciclo organização extraconsciencial, organização intraconsciencial e autodesassédio. Então, a gente vê que você promovendo uma organização extraconsciencial, a organização do seu escritório, da sua casa, né? Tem um verbete também que se chama casa proexogênica, né? Residência proexogênica, um verbete também vale muito a pena estar estudando esse verbete. Enfim, uma organização extraconsciencial favorece a organização intraconsciencial, a organização da sua consciência, a retinalidade da consciência, a ortopensinidade. E com isso você vai conseguir uma condição de autodesassédio, tá? Então, organização extraconsciencial, intraconsciencial e autodesassédio, tá? Uma condição já aí, às vezes, da desperticidade. Você vê que começa, às vezes, com condições simples, né? Uma organização da sua casa, o escritório, para chegar nessa condição da organização mental intraconsciencial, tá? E o desassédio por consequência, né? A desperticidade. Outra reflexão que eu gostaria de a gente comentar e trocar ideia seria do seu CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, abrangendo o aproveitamento evolutivo do tempo, tá? O aproveitamento evolutivo máximo do seu tempo intrafísico. Então, hoje a gente sabe, a gente tem muitas oportunidades de fazer muitos trabalhos diferentes, se envolver em N coisas, enfim, né? E você tem que priorizar o mais importante para você, priorizar o cumprimento da PROEX, e dentro dessa priorização entra aí a questão do tempo. Porque tempo, a gente às vezes fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas tempo é prioridade, né? Então você aproveitar o seu tempo, né, o máximo possível, que na sua atividade de lazer, de descanso, você também possa estar aprendendo, a desenvolvendo, pensando na sua PROEX, tá? Então você aproveite o melhor possível do seu tempo. Vale a pena também um verbete que foi desenvolvido em relação a essa temática, que é do tempo proexogênico, tá? Que é um verbete do professor Pedro, né? E também um verbete da professora Adriana, que é orientação existencial, senso de orientação existencial, que também quanto mais senso de orientação existencial você tem, onde eu estou, para onde eu vou, com quem que eu estou, o que eu tenho que fazer, mais você vai acertar no seu tempo proexogênico, que é o tempo gasto em prol, né, executando a PROEX, tá? O tempo proexogênico, executando a PROEX. Bom, por fim, lá o binômio hábitos saudáveis, rotinas úteis. Isso eu acho que é extremamente importante, eu acho um dos tópicos mais relevantes, porque o complexo, né, o completismo existencial, ele vem do dia a dia, né? Ele vem de vários completismos diários. Tá? Então você imagina, você vai ter que construir uma casa sozinho, você não vai construir num dia, não consegue, né? Você quer escrever um livro com tares de alto nível, esclarecimento, extremamente evolutivo, que vai ajudar muita gente. Você não consegue escrever num dia só. Então essa questão de você se organizar, tá? Ter hábitos saudáveis, né? E rotinas úteis. Tem aí também a questão da rotina redonda, né? Que é um verbete também que fala que traz a condição máxima de você ter esse completismo diário. Então, você nessa condição de hábitos saudáveis e rotinas úteis, você vai ter completismos diários que vai levar você a essa condição de um completismo existencial nessa vida intrafísica. Tá ok? Para concluir mesmo, a ergonomia proexológica, então ela possibilita ao intermissivista lúcido, inversor ou reciclante,
acesso a conjunto de priorizações funcionais capaz de otimizar o completismo existencial. Tá? Então, a ideia dessa escrita, dessa ciência, desse conhecimento que a gente desenvolveu aqui, é otimizar de forma funcional a execução da PROEX. Tá? Então, uma reflexão ali, ó, considerando a importância dessa atual vida intrafísica, que a gente já até discutiu sobre isso, vale o esforço na aplicação da ergonomia proexológica? Né? Vale a pena aí tentar conseguir colocar em prática algumas ideias que a gente trouxe aqui? Tá? Então, a conscienciologia, né, a gente fala aqui a questão de 1% teoria, 99% da prática. A conscienciologia, ela é teática. Tá? Você não tem como você ser um erudito saber tudo da teoria, né? Não adianta se você não tem a vivência, se você não faz uma reciclagem. Então, eu vou atingir minha plenitude aqui nessa conferência se eu conseguir aí fazer alguma mudança aí, alguma reciclagem. Então, só ter a informação não adianta, né? Você tem que fazer uma melhoria com isso, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido aí aproveitar essas informações, que possam fazer adaptações dentro da questão da organização, da questão do intrafísico, do ambiente, em prol da PROEX de vocês, da GESCOM, da escrita. Tá? Desejo a todos aí um completismo existencial, que todos sejam completistas. E se alguém tiver mais alguma pergunta aí, não sei se tem tempo, né, Ricardo, mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, queria agradecer também a participação, né, de todos aí, foi um prazer estar trocando essas informações. E também gostaria de divulgar para vocês aqui o evento da Apex, que é a 8ª semana da Max PROEX e o 11º Balanço Existencial. Tá? Então, não sei se dá para ver aí o foco. O evento vai ser no dia de 9 a 17 de fevereiro, tá? Desse próximo ano, 2013, 9 a 17. E ele vai ter, são vários dias aí, só vou destacar algumas participações aqui do evento, tá? Esse é um evento já bem consolidado na conscienciologia, muita gente já conhece, já fez, vale a pena, né, estar fazendo balanço existencial, até mesmo para ver aí a questão das prioridades, né, ver a adaptação ergonômica aí em prol da sua PROEX, tá? Mas um dos eventos aqui, ó, que a gente vale destacar, a questão do professor Losch vai estar falando da razão de ser da PROEX, tá? Então eu tenho uma palestra com ele, tem outra palestra da holobiografia do Zéfero, essa com a professora Mabel Teles, ela vai estar falando do pandeiro, vai estar falando de reagrupamento evolutivo, tá? Também tem um campo proéxico com a professora Marina Tomás e Pedro Fernandes. Enfim, várias palestras aí sobre infiltração cosmoética na África, identidade interassistencial. Acho que vai ser um evento aí de proporção bem grande, profunda, e vale a pena aí quem quiser fazer um balanço, quem não é de Foz, também para vir aqui conhecer, participar aqui dos laboratórios, conhecer Foz, tá vindo no evento, tá ok? Então, tem mais tempo, Ricardo? Então, tá ok. Então, eu agradeço novamente aí a atenção de vocês, espero ter contribuído. Tinha mais ideias, mas é a primeira vez, a gente vai desenvolver melhor, né? E obrigado pela atenção e um abraço a todos aí.